Aí abre uma citação aqui. Tu desce um pouquinho, Alberto. A página. Ele diz assim: nada reconheço nas coisas corpóreas, além daquilo que os geômetras chamam quantidade e tomam como objeto de suas demonstrações, isto é, aquilo a que é aplicável todo tipo de divisão, figura e movimento. Além disso, minha consideração do assunto nada mais envolve, além dessas divisões, figuras e movimentos. E uma vez que todos os fenômenos naturais podem ser assim explicados, não penso que, em física, quaisquer outros princípios sejam admissíveis ou desejáveis. Citação de Princípios da Filosofia. Nossa imagem cotidiana do mundo é, claro, muito distante do puramente quantitativo. Envolve, além de tamanho, figura e movimento, uma série de outras qualidades diferentes. Todas as várias cores, sabores, odores, texturas e sons de que ficamos cientes através de nossos 5 sentidos. E a filosofia escolástica tradicional, que dominou por muitos séculos as universidades europeias, tendeu a explicar o mundo natural justamente em termos de tais qualidades reais: peso, umidade, secura e assim por diante, que se supunham inerentes às coisas. Hoje, em contrapartida, todos os cientistas dão por certo que não é suficiente tentar explicar as coisas puramente nesse nível de senso comum, entre aspas, né? Precisamos sondar mais profundamente até o nível microscópico e investigar as interações entre as várias partículas de que é composto o nosso mundo cotidiano de objetos de tamanho médio. A retumbante declaração desses princípios científicos por Descartes sublinha justamente essa necessidade. A física, daqui para diante, torna-se a investigação dos mecanismos explanatórios que operam no nível microscópico. E as operações desses mecanismos têm de ser descritas na linguagem exata da matemática. Mas a visão de ciência de Descartes era ainda mais ambiciosa. Ele insistiu que os mesmos esquemas explanatórios subjacentes valiam para todos os fenômenos observáveis, das vastas revoluções dos corpos celestes aos eventos na atmosfera e na superfície terrestres, e mesmo para os processos microscópicos que ocorrem dentro de nossos próprios corpos. Ele foi, em resumo, um reducionista, ou seja, afirmava que todos os fenômenos naturais, terrestres ou celestes, orgânicos ou inorgânicos, não importando quão grandes fossem suas diferenças superficiais, podiam ser reduzidos a ou completamente explicados em termos da mecânica elementar das partículas das quais são feitos todos os objetos relevantes. Inicia-se uma citação aqui. Considere o quão surpreendentes são as propriedades dos magnetos e do fogo, e quão diferentes são elas das propriedades que comumente observamos em outros corpos. Como uma enorme e maciçamente poderosa labareda pode instantaneamente arder a partir de uma modesta faísca, quando esta cai sobre uma grande quantidade de pólvora. Ou como as estrelas irradiam sua luz instantaneamente em todas as direções sobre uma enorme distância. Neste volume, deduzi as causas, que acredito sejam bastante evidentes, desses e de muitos outros fenômenos, a partir de princípios que são conhecidos de todos e admitidos por todos, a saber, a figura, o tamanho, a posição e o movimento das partículas de matéria. E qualquer um que considere tudo isso será prontamente convencido de que não existem poderes em pedras e em plantas que sejam tão misteriosos, nem maravilhas atribuídas a influências simpáticas e antipáticas que sejam tão assombrosas que não possam ser explicadas dessa maneira.
Em resumo, nada existe em toda a natureza que não possa ser dedutivamente explicado com base nesses mesmos princípios. Princípios Posso da continuar daqui? filosofia. Claro. A ciência se torna para Descartes uma totalidade integrada, uma grande árvore do conhecimento, para usar uma metáfora que ele privilegiava, na qual o tronco sólido da física se ramifica em todos os tipos de ciências particulares, como a medicina, mas sem desviar do mesmo conjunto fundamental de princípios e exploratórios. O princípio da filosofia, prefácio de São Francisco, mas existe uma exceção. Na triunfante exposição do credo cartesiano citado acima, uma expressão crucial foi a medida da certeza total. O que Descartes, de fato, pôs a mais foi uma advertência vital que, de uma forma ou de outra, sempre inseria quando exaltava a extensão e alcance do seu novo programa científico. Em resumo, nada existe em toda a natureza, ou nada que possa ser imputado a causas puramente corpóreas, isto é, aquelas destituídas de pensamento ou mente, que não possa ser dedutivamente explicado com base nesses mesmos princípios. Citação de Descartes. Com os fenômenos do pensamento em mente, o grande projeto cartesiano de ciência explanatória freia até parar. O Descartes divide a realidade em duas categorias fundamentais, além da existência, o mundo tridimensional da física, um mundo inteiramente explicável em termos de partículas móveis e tamanho de figura especificados. Existe o bem distinto domínio do pensamento. Cada mente consciente é uma res cósmica ou uma substância pensante, cujas características essenciais são inteiramente independentes da matéria, completamente inexplicáveis pela linguagem quantitativa da física. A divisão dualística da realidade feita por Descartes em dois tipos de entidades fundamentalmente distintas, coisa pensante e coexistência, legou à filosofia um poderoso enigma que permaneceu conosco desde então. Qual é exatamente a natureza da consciência e qual sua relação com o mundo físico? Poucos filósofos modernos esposam a posição cartesiana de que o pensamento é propriedade de uma substância inteiramente imaterial. Mas todos concordam que o problema mente-corpo, como se tornou conhecido, é um quebra-cabeças filosófico-científico de enorme importância, que as ideias de Descartes sobre a questão tiveram, para bem ou mal, uma influência extraordinária por penetrância nas formas seguintes de invocá-lo. Famosa ou infame, a teoria da mente de Descartes é o assunto deste ensaio. O próximo capítulo vai explicar seus argumentos em favor da natureza não material, do eu pensante e os paradoxos e tensões criados por sua teoria dualística. No capítulo final, discutirá os fascinantes insights trazidos por são muito menos conhecidos esforços para resolver tais paradoxos e mostrar que, a despeito de seus caracteres distintos, o eu espiritual e o corpo mecânico são intimamente unidos de modo que Descartes chamava o genuíno ser humano. Mas antes, será útil fazer um breve relato da vida e obra desse notável francês que é merecidamente chamado o pai da filosofia moderna. Ô, Alberto, antes de continuar, seria bom tu tem um vento, eu acho, no teu áudio, alguma coisa assim que está atrapalhando um pouco a tua dicção. É alguma coisa no teu áudio. Que a tua voz ainda está meio baixa. Não sei, cara. Melhorou? Melhorou, agora o vento saiu. O que era? Melhorou. Não sei, cara, o ventilador, tem um ventilador aqui de leve aqui, mas o vento é meio estranho. Às vezes ele bate no microfone, só que No o microfone tá do outro microfone. lado, tá ligado? Não acho melhor tu aproximar, Alberto, o microfone aí para facilitar? Às vezes fica pior quando eu aproximo o microfone. Ah, Não entendi. sei como é. Enfim, Agora melhorou, pode continuar. melhorou agora? Melhorou. Eita. Fala aí. Melhorou. Não, piorou. Volta pro que estava antes. Melhorou?
Agora tá melhor. Beleza. Então, Pronto, perfeito. vai valer a pena ler essa biografia inteira aqui, essa questão aqui, eu não sei como é que funciona. Por mim, pode pular a biografia, mas fique à vontade. Por mim, pode pular. Não, vamos ler o livro inteiro. O livro é tão miudinho. A gente já leu, tipo... A gente já tá fazendo um texto já do livro, não já? Só com Vai, esse... lê aí essa parte. Eu vou ler rápido pra gente passar isso rápido, tá? Descartes nasceu em 31 de março de 1596 em uma pequena cidade entre Tours e Poitiers, então chamada La Haye. Mas hoje renomada em razão de seu filho mais importante. Sua mãe morreu quando Descartes tinha 13 meses e ele foi criado por sua avó materna. Seu pai se casou novamente quando Descartes tinha 4 anos. Aos 10, foi mandado para o colégio interno jesuíta de La Flèche, entre Angers e Le Mans. Uma criança doente foi-lhe dado o privilégio de permanecer na cama nas manhãs, hábito que conservou por toda a vida. Em 1610, aos 14 anos, tomou parte em uma pomposa cerimônia de celebração da morte do fundador do colégio, o rei Henrique IV. E entre as recitações arranjadas para a ocasião, havia um poema que louvava a descoberta feita por Galileu, um pouco antes, no mesmo ano, das luas de Júpiter. A Terra como centro de todo o movimento foi uma doutrina central da filosofia escolástica, baseada em uma síntese de Aristóteles e da Bíblia, que há muito formava a base do currículo na maioria das escolas e universidades. Mas a antiga ordem começava a desmoronar. Na juventude, Descartes usou a oportunidade de ser voluntário para o serviço militar para viajar pela Europa, e uma das experiências mais importantes desse período de formação foi sua amizade com o matemático holandês Isaac Beckman, que Descartes encontrou por acaso em Breda, na Holanda, em 1618. Beckman, que chamava a si próprio físico-matemático, trabalhava em modelos micromecânicos de explicação científica e inspirou em Descartes o entusiasmo pela ideia de que a matemática, até ali considerada um assunto puramente abstrato e sem relação com o mundo real, podia ser empregada na solução de inúmeros problemas em física. Aqui estão alguns extratos das cartas que Descartes escreveu a Beckman no início do ano seguinte. Abre aspas. Recebi sua carta que tanto esperava. À primeira vista, fiquei deliciado ao ver suas anotações sobre música. Que evidência mais clara poderia existir de que você não me havia esquecido? Mas havia algo mais porque eu procurava. E o mais importante, saber das novas sobre como você está, o que tem feito. Você não deve pensar que tudo com que me preocupa é ciência. Preocupe-me com você, e não apenas com seu intelecto, mesmo que ele seja a sua parte mais importante, mas com o homem todo. Permita-me ser bem aberto com você a respeito do meu projeto. O que quero produzir é uma ciência completamente nova, que possa fornecer uma solução geral para todas as equações possíveis que digam respeito a qualquer tipo de quantidade, seja ela contínua ou discreta, cada uma de acordo com sua natureza. Espero demonstrar quais tipos de problemas podem ser resolvidos exclusivamente dessa maneira, de tal forma que quase nada em geometria restará para ser descoberto. E, claro, uma tarefa gigantesca, dificilmente adequada para uma pessoa sozinha. Na verdade, trata-se de um projeto incrivelmente ambicioso, mas em meio à desconcertante escuridão, vi um lampejo e, com essa ajuda, pensei que serei capaz de dispersar mesmo as mais densas trevas. Não espere nada de minha musa nesse momento, pois enquanto me preparo para a viagem que começa amanhã, minha mente já tomou o caminho. Ainda não estou certo quanto a onde meu destino poderá me levar, onde encontrarei repouso. Os preparativos para a guerra ainda não me levaram a ser convocado para a Alemanha, mas suspeito que muitos serão chamados às armas. Se parar em algum lugar, o que espero que aconteça, prometo cuidar para que meu mecânica e geometria seja posto em ordem e eu o saudarei como promotor e primeiro autor de meus estudos. Pois foi você apenas que me tirou do meu estado de indolência e redespertou o estudo que então quase desaparecera de minha memória. E, quando minha mente se desviou de objetivos sérios, foi você quem a levou de volta para as coisas que valiam a pena. Assim, se eu talvez vier a produzir algo não inteiramente desprezível, você poderá com direitos reclamar tudo como seu. É engraçado, né, que todo filósofo ele tem alguém que provoca ele a não desistir, né, de alguma coisa.
Pelo menos a maioria deles, né, tem alguma declaração desse tipo, escreve algo relacionado a um suposto um amigo que é uma pedra no sapato, algo É do um tipo, né? patrono, né? É alguém que fica cutucando, ah, cara, tá ligado? Interessante isso. Pode prosseguir. É porque a produção filosófica é uma produção cultural, né? A produção cultural não se faz sozinho. Mas Não vamos se lá. filosofa sozinho, né? Tem essa questão. Tem Exato. essa questão de você. Tem essa ode em alguns autores à individualidade, de certa forma, né? A solidão, de certa maneira. Mas ainda assim é uma solidão que não é uma solidão. Porque se você dialoga com determinados autores, ou, ou tem determinados diálogos com determinados pares, esses próprios autores que, de certa forma, fazem essa valorização da solidão, né? Em outros momentos eles se traem também, porque aparece em outros momentos essa necessidade do diálogo, essa necessidade de pares com quem eu possa provocar uma contraposição, de certa forma. Sim. É É algo meio dialético, né? Assim como o ser humano dialetiza com a sociedade, com o coletivo, né? A produção individual dialetiza também com a produção comunitária. Mas a gente estava em Descartes, né? Vamos lá. A viagem iminente a qual Descartes se refere o levou ao sul da Alemanha, onde, na noite de 10 de novembro de 1619, ele se viu em um acampamento em Ulm, à beira do Danúbio. Era a véspera do dia de São Martinho, tempo para Descartes de memórias dolorosas da infância. Todo ano, naquela noite, em sua região natal na França, multidões faziam procissão nas ruas escuras para celebrar as almas dos que partiram. Uma experiência certamente desagradável para um garotinho que muito cedo perdera sua mãe. Agora, aos 23 anos, Descartes passou pelo que alguns consideram um colapso nervoso, enquanto outros, tomando por base a interpretação mais positiva que o autor deu aos eventos, têm como verdadeiro início sua carreira filosófica. E assim que seu biógrafo, setecentista Adrien Baillet, descreve a situação a partir de registros baseados nas notas do próprio Descartes. O detalhe é que, só um minuto, gente, o detalhe é que o acento agudo nesse texto foi omitido, né? Eu falo, e assim que seu biógrafo descreve, mas é assim que seu biógrafo descreve, né? E aí a citação é a seguinte: ele foi para a cama bastante instilado de excitação mental e preocupado com o pensamento de que naquele dia descobrira os fundamentos de um maravilhoso sistema de conhecimento. Teve então 3 sonhos consecutivos que imaginou só poderiam ter vindo do alto. Primeiro, foi assaltado com a impressão de diversos fantasmas que lhe vinham e terrificavam a tal ponto que, imaginando estar andando em uma rua, foi obrigado a se apoiar do lado esquerdo para ir onde queria, pois sentia tanta fraqueza do lado direito que mal ficava em pé. Embaraçado por andar desse jeito, fez um esforço para se erguer, mas sentiu uma violenta ventania que o arrebatou em uma espécie de turbilhão, fazendo-o girar 3 ou 4 vezes sobre o pé esquerdo. Mas ainda não foi isso o que mais o aterrou. A dificuldade que sentira para se manter de pé levara-o a acreditar que cairia a cada passo, até que percebeu um colégio que se abria no caminho e entrou, para encontrar refúgio e remédio para o seu problema. Tentou encontrar a capela do colégio, pois seu primeiro pensamento foi de lá ir e rezar. Mas, notando que passara sem cumprimentar por alguém que conhecia, decidiu voltar-se para prestar seus respeitos e foi violentamente repelido pelo vento que soprava contra a capela. Ao mesmo tempo, viu mais alguém no meio do pátio do colégio, que se dirigiu a ele em termos muito civis e corteses e disse-lhe que, se estivesse procurando pelo senhor N, ele teria algo para lhe dar. Ele imaginou que se tratasse de algum melão trazido de um país estrangeiro. Mas o que mais surpreendeu foi ver que as pessoas que se reuniam para falar em volta do homem estavam eretas, enquanto ele, no mesmo plano, estava curvado e cambaleante, embora o vento que várias vezes tentara derrubá-lo tivesse diminuído muito. Veio-lhe outro sonho, no qual ele pensou ter ouvido um ruído alto e violento que supôs ser um trovão.
O terror que sentiu a respeito fê-lo acordar de imediato, e abrindo os olhos, viu muitas faíscas vermelhas dispersas pelo quarto. Logo depois teve o terceiro sonho, o qual não continha nada de tão terrível quanto os dois primeiros. Encontrou um livro sobre sua mesa, embora sem saber quem o pusera lá. Abriu-o e, vendo que se tratava de uma enciclopédia, foi tomado pela esperança de que ele poderia lhe ser muito útil. No mesmo instante, encontrou outro livro, uma coleção de poemas de diferentes autores intitulada Corpus Poetarum. Estava curioso para ler alguma coisa e, abrindo o livro, deu com o verso Quod vitae sectabor iter, que rumo na vida devo eu seguir? No mesmo instante, viu um homem que não conhecia, mas que lhe deu uma parte de um verso que começava por est et non. Então, o primeiro livro, mais uma vez, apareceu no outro extremo da mesa, mas ele descobriu que a enciclopédia não mais estava completa, como quando antes havia. Começando a interpretar o sonho enquanto ainda dormia, considerou que a enciclopédia significava todas as ciências postas juntas e que a antologia poética indicava a filosofia e a sabedoria combinadas. Então acordou muito calmamente e continuou essa interpretação de seu sonho. Considerou que os poetas coligidos significavam revelação e entusiasmo, com os quais ele tinha alguma esperança de se ver abençoado. Tomou a parte do verso est et non, o sim e não de Pitágoras, pela verdade e falsidade no conhecimento humano. Esses estranhos sonhos têm recebido muitas interpretações rivais, incluindo psicanalíticas, em algumas das quais, nada surpreendentemente, o melão figura como símbolo sexual. Mas, do ponto de vista filosófico, não é difícil ver no vento turbilhonante do primeiro sonho uma espécie de desorientação associada ao colapso da confiança em certezas previamente aceitas. Esse é precisamente o cenário da obra-prima filosófica que Descartes viria a compor 20 anos mais tarde, As Meditações, em cujo início o autor decide duvidar de todas as suas crenças anteriores, em uma busca pelos fundamentos de um novo sistema de conhecimento. Tão sérias são as dúvidas nas quais fui arremessado, declara ele no início da segunda meditação, que não posso nem as colocar fora da consideração de minha mente, nem ver qualquer forma de resolvê-las. Sinto como se tivesse inesperadamente caído em um profundo redemoinho que me faz rolar de tal modo que não posso nem ficar de pé sobre o fundo, nem nadar até a tona. Quanto à revelação e entusiasmo dos poetas, não é normalmente uma imagem associada à investigação filosófica. Mas é claro que Descartes acreditava, como resultado desse último sonho, que estava destinado a completar a enciclopédia inacabada das ciências, a começar com o projeto gigantesco que ele havia antes esboçado em carta a Beckmann. Em seu discurso do método, quando então refletiu, cerca de 14 anos mais tarde, sobre os pensamentos que lhe vieram na sala quente como um forno, Descartes escreveu que aquelas longas cadeias de raciocínio muito simples e fáceis que os geômetras empregam para chegar às suas mais difíceis demonstrações deram-me a ocasião de supor que todas as coisas que caem sobre o conhecimento humano estão interconectadas da mesma forma. E assim como o poeta tradicionalmente reclamava a inspiração divina, a clara luz guia da verdade divina, sempre uma característica central da metafísica madura de Descartes, iluminará a mente do filósofo. A luz da razão, ou luz natural, como Descartes viria a chamá-la, não tem nada de revelatório no sentido bíblico. Pelo contrário, é a faculdade austeramente intelectual a nós concedida por Deus que nos permite apreender como autoevidentes as verdades fundamentais matemáticas e lógicas que são a chave para a compreensão do universo. Abre citação. Sempre permaneci firme na resolução que tomei, de nada aceitar como verdadeiro que não me parecesse mais claro e mais certo que as demonstrações dos geômetras. E dei-me conta de certas leis que Deus estabelecera na natureza e das quais implantara noções em nossas mentes que, depois de uma reflexão adequada,
não podemos duvidar serem observadas exatamente em tudo o que existe e ocorre no mundo. Depois de suas viagens, Descartes viveu por algum tempo em Paris, mas decidiu, com 32 anos, fixar-se na Holanda, onde passou os 20 anos seguintes, embora sem permanecer por muito tempo em qualquer lugar fixo. Suas residências incluíram Franeker, Amsterdã, Deventer, Leiden, Haarlem, Utrecht e Endegest. Seu recanto favorito era o campo, na costa mais ao norte do país, perto de Egmond, entre Haarlem e Alkmaar. Seu primeiro grande trabalho, as Regulae ad Directionem Igni, Regras para a Direção de Nossa Inteligência Nativa, foi escrito antes de que ele se mudasse para a Holanda, mas deixado sem terminar e não publicado durante sua vida. Também inédito permaneceu seu tratado sobre cosmologia e física, Le Monde, o Mundo, que estava pronto para publicação em 1633, quando Descartes sofreu um inesperado choque. Em uma carta escrita no fim de novembro daquele ano a seu amigo e principal correspondente Marin Mersenne, ele explica: pretendia lhe remeter o mundo como um presente de ano novo e há apenas 2 semanas estava bastante determinado a lhe mandar pelo menos uma parte dele, se o trabalho completo não pudesse ser copiado a tempo. Mas devo dizer que no meio tempo tive o trabalho de perguntar em Leiden e em Amsterdã a respeito do sistema do mundo de Galileu, pois julguei ter ouvido que ele fora publicado na Itália no último ano. Foi-me dito que ele tinha de fato sido publicado, mas que todas as cópias haviam sido imediatamente queimadas em Roma e que Galileu havia sido condenado e multado. Fiquei tão surpreso com isso que quase tomei a decisão de queimar todas as minhas anotações, ou pelo menos de não permitir que alguém as visse. Pois eu não podia imaginar que ele, um italiano, e até onde eu saiba, em boa graça com o Papa, pudesse ter sido considerado um criminoso simplesmente por tentar, como ele de fato o fez, estabelecer que a Terra se move. Sei que alguns cardeais já censuraram esse ponto de vista, mas pensei ter ouvido falar que, apesar disso, ele estava sendo ensinado publicamente, mesmo em Roma. Devo admitir que, se esse ponto de vista é falso, então também o são todos os fundamentos de minha filosofia, pois ele pode ser bem claramente demonstrado a partir daqueles. E está, a tal ponto, entretecido em toda parte de meu tratado, que não poderia removê-lo sem tornar falho o todo. Mas por nada no mundo eu iria querer publicar um discurso no qual pudesse ser encontrada uma só palavra que a igreja desaprovasse. Assim, preferi suprimi-lo a publicá-lo de forma mutilada. Outros trabalhos, no entanto, vieram rapidamente, começando pelo Discurso do Método, publicado em francês, junto de 3 ensaios científicos em 1637, e seguido de perto pelas Meditações, que apareceram em latim em 1641. Princípios da Filosofia, um maciço compêndio de metafísica e ciência cartesianas, apareceu em latim em 1644. Tais obras, como veremos, contêm os argumentos centrais apresentados por Descartes para uma distinção entre mente e corpo. Em meados da década de 1640, no entanto, Descartes tornou-se cada vez mais interessado na interação entre mente e corpo, movido pelas agudas questões colocadas para ele em uma longa correspondência com a princesa Elizabeth da Boêmia, cujo primeiro contato escrito com o autor, acerca da teoria deste sobre a mente, deu-se em maio de 1643. Em suas respostas a Elizabeth, Descartes explora o paradoxo de que, enquanto a razão filosófica nos ensina que mente e corpo são distintos, nossa experiência humana cotidiana mostra que são unidos. E justamente essa experiência humana e seus modos característicos de percepção, as emoções e as paixões, tais como medo, cólera e amor, que constitui o tema do último trabalho de Descartes, As Paixões da Alma, publicado em francês em 1649. Nesse mesmo ano, Descartes aceitou, depois de muita hesitação,
um convite da rainha Cristina da Suécia para instruí-la em sua filosofia, visitando-a em sua corte em Estocolmo. A decisão mostrou-se desastrosa. Em uma de suas últimas cartas, escrita em Estocolmo em 15 de janeiro de 1650, a um amigo recente, o conde de Bregui, o filósofo dá voz a seu desânimo. Abre citação. Vi a rainha apenas 4 ou 5 vezes, sempre pela manhã, em sua biblioteca. Há 2 semanas ela foi para Uppsala, mas não a acompanhei, nem a vi desde que retornou na quinta-feira pela manhã. Sei também que nosso embaixador a viu apenas uma vez antes que ela visitasse Uppsala, sem contar a sua primeira audiência, a qual estive presente. Não tenho feito quaisquer outras visitas, nem ouvido falar de ninguém. Isso me leva a pensar que durante os invernos, os pensamentos dos homens congelam por aqui, como acontece com a água. Juro-vos que meu desejo de voltar à minha solidão fica mais forte a cada dia que passa. Não que eu ainda não deseje ardorosamente servir a rainha, ou que ela não me mostre tanta boa vontade quanto a que eu pudesse razoavelmente esperar. Mas aqui não estou em meu elemento. Quero apenas paz e quietude, benefícios que nem os mais poderosos monarcas na terra podem dar àqueles incapazes de consegui-los por si mesmos. Oro a Deus que tenhais as boas coisas por vós desejadas, e peço que acrediteis que sou, meu Senhor, vosso mais humilde e obediente servo. Descartes. Menos de um mês depois de escrever tal carta, um pouco antes de seu 54º aniversário, Descartes estava morto devido a uma afecção gripal, né, que rapidamente produziu pneumonia, algo que os recursos médicos então disponíveis eram completamente incapazes de tratar. Suas últimas palavras, que emblematizam o dualismo mente e corpo que ele por tanto tempo manteve, foram, abre aspas, agora, minha alma, é hora de partir. Curioso. Agora eu vou pegar essa Achei que tava chorando, Alberto. Apareceu mesmo. Emocionado. Apareceu. Correu uma lágrima. Nossa! Ai, ai. Enfim, vamos lá, né? A mente incorpórea. Dúvida sistemática é a natureza do eu. A primeira vez que Descartes expôs sua teoria da mente, e na verdade sua metafísica em geral, foi no contexto de uma cativante narrativa pessoal, na qual descreve o desenvolvimento intelectual que seguiu momentoso dia e noite na sala 5 como um corvo. Durante os 9 anos seguintes, nada fiz além de vagar pelo mundo, tentando ser um espectador, ser mais um espectador que um ator em todas as comédias que nele se desenham. Ao refletir, em especial sobre os pontos em qualquer assunto que pudessem torná-lo suspeito e nos dar a ocasião de errar, permaneci desenterrando de minha mente quaisquer erros que pudessem ter antes resvalado para o seu interior. Ao fazê-lo, não estava eu copiando os céticos que duvidavam apenas por duvidar, e sempre fingem importar-se a decisão. Pelo contrário, todo o meu objetivo era chegar à certeza, pôr de lado a terra e a areia frouxa, de maneira a chegar à rocha ou à argila. Nisso, acho que fui bastante bem sucedido. Eu tentei expor por argumentos claros e certos, e não por fracas conjecturas, a falsidade ou o caráter incerto de proposições que examinei. E, da mesma maneira que, ao demolir uma casa antiga, normalmente preservamos os restos para o uso da construção de uma nova, ao destruir todas essas minhas opiniões que julguei mal fundamentadas, fiz várias observações e adquiri muitas experiências que desde então tenho usado para estabelecer opiniões mais sérias. Esses 9 anos se ecoaram sem que eu, no entanto, tomasse qualquer lado com respeito a questões que são comumente debatidas entre pessoas cultas ou começasse a procurar pelos fundamentos que qualquer filosofia que fosse mais certa que a comumente aceita. Há exatos 8 anos resolvi mudar-me
de qualquer lugar onde tivesse conhecido e me retirar para este país, vivendo aqui em meio a essa grande massa de pessoas atarefadas, mas preocupadas com seus afazeres e curiosas a respeito dos outros, incapaz de ter uma vida tão solitária e recolhida quanto se estivesse no mais remoto deserto, quando não me faltaram os confortos encontráveis nas mais populosas cidades. Essa citação inteira de Descartes. Continuando o livro, Invejinha assim, dele, viu? o quê? Invejinha dele. Eu também fiquei, eu tenho essa, tive essa mesma sensação, cara, me recolher, pudesse me recolher sem pandemia, tivesse esse privilégio, seria ótimo. Pois é. Se subsistir, seria perfeito. Assim termina a parte 3 do Discurso do Método, publicado anonimamente em 1637. A passagem imediatamente seguinte, no início da parte 4, é uma das mais famosas em toda a filosofia, contendo o célebre dito: eu penso, portanto eu sou, ou mais próximo ao que Descartes queria dizer: eu estou pensando, portanto eu existo. O discurso foi traduzido para o latim 7 anos depois, e nele o dito aparece naquela que é talvez sua mais bem conhecida forma: cogito ergo sum. O título completo do discurso é o Discurso do Método, que corretamente discurso do método de corretamente conduzir a razão e procurar pela verdade nas ciências. Uma chave para o método em questão é o uso deliberado por Descartes de técnicas, embora não da perspectiva filosófica do ceticismo, levando a dúvida tão longe quanto essa força. O propósito é ver se existe alguma coisa que sobreviva à dúvida. Se sim, isso servirá de pedra fundamental para o novo edifício da ciência que está procurando construir. A primeira verdade que descobre, é claro, é o famoso código. Enquanto eu estiver pensando, deve existir. E comentadores têm infindavelmente analisado e debatido o significado preciso do ponto arquimediano, que Descartes propõe usar como suporte para dar início ao restante de seu sistema. Porém, mais interessante para nossos propósitos é o movimento que Descartes faz logo depois do código. Ele segue adiante para discutir a natureza de seu ser pensante, cuja existência está tão segura. Eis aqui a completa abertura da parte 4. Desculpa. Não sei se devo lhes relatar as primeiras meditações que tive, pois são talvez por demais incomuns e metafísicas para o gosto médio das pessoas. E, ainda assim, para tornar possível julgar se os fundamentos que eu escolhi são firmes o bastante, estou de certo modo obrigado àquela fato. Por muito tempo, tenho observado que na vida prática é às vezes necessário seguir opiniões que se sabem muito incertas. Da mesma forma que se faria fossem elas indubitáveis. Mais uma vez, que agora quero me devotar somente à procura da verdade, julguei necessário fazer o exato oposto e rejeitar tratando como absolutamente falso tudo em que pudesse imaginar a menor dúvida, de maneira a ver se sairia acreditando em algo inteiramente duvidável. Citação de Descartes. Assim, uma vez que nossos sentidos às vezes nos enganam, decidi supor que nada era tal como eles nos levavam a imaginar. Uma vez que existem pessoas que cometem erros de raciocínio, de falácias lógicas, mesmo no tocante às mais simples matérias de geometria, julgando que eu estava tão propenso ao erro que decidi rejeitar como infundados todos os argumentos que previamente tocaram. Por último, considerando que os mesmos pensamentos que temos durante a vigília podem também ocorrer quando dormimos, sem que qualquer um seja, na ocasião, verdadeiro. Resolvi fazer de conta que todas as coisas que já penetraram em minha mente não eram mais verdadeiras que as ilusões de meus sonhos. Não eram mais verdadeiras que as ilusões de meus sonhos. Mas imediatamente notei que enquanto tentava nessa vez supor que tudo fosse falso, era necessário que eu, que pensava isso, fosse alguma coisa. E observando que essa verdade eu estou pensando e, portanto, eu existo, era tão firme e certo que mesmo as mais extravagantes suposições dos céticos eram capazes de abalá-lo, decidi que era
que poderia aceitá-la sem escrúpulo como primeiro princípio da filosofia. Em seguida, examinei atentamente o que eu era. Vi que, conquanto pudesse supor não possuir um corpo e não haver um mundo lugar para eu estar, não poderia por nada supor que eu não existisse. Pelo contrário, notei que, do mero fato que eu pensasse em duvidar da minha em duvidar da verdade de outras coisas, seria muito evidente certamente que eu existia. E se eu cessasse de pensar, mesmo que tudo mais que sempre imaginei fosse verdadeiro, esse fato não me teria deixado qualquer razão para acreditar que eu pudesse existir. Por isso, reconheci ser uma substância cuja essência ou natureza total é unicamente pensar e, para existir, não requer qualquer lugar ou depende de qualquer coisa material. De acordo com isso, esse eu, isto é, a alma pela qual sou o que sou, é inteiramente distinto do corpo e, na verdade, é mais fácil de conhecer que o corpo, e não deixaria de ser tudo o que é, mesmo que o corpo não existisse. O parágrafo final contém a primeira tentativa de Descartes. Ele apresentaria outros argumentos em trabalhos posteriores para provar a natureza material da mente. E, importante, incidentalmente, não ser desviado pelas ressonâncias modernas, levemente religiosas ou espirituais, do termo alvo, que ocorre na última sentença. Descartes usa yame, alma, e esprit, mente, mais ou menos indiferentemente, simplesmente para se referir ao que quer que seja consciente ou pense. A coisa pensante, res cogito, como ele mais tarde chamou de sua conclusão aqui no discurso, como em trabalhos posteriores, é o que eu pensante, consciente, esse eu, pelo qual sou o que sou, é inteiramente independente de qualquer coisa física e, na verdade, poderia sobreviver à completa destruição do corpo, incluindo, se estamos claros, o cérebro. Na virada do século XX, quando os cientistas descobrem que a cada vez mais coisas acerca dos processos químicos e elétricos que ocorrem no cérebro no curto pensamento, a posição de Descartes pode a princípio chocar alguns como bizarra ou mesmo ridícula. Mas Descartes não nega que o pensamento de seres humanos possa ser acompanhado de processos cerebrais. Na verdade, ele despendeu um bom tempo discutindo a fisiologia do cérebro e do sistema nervoso. Aquilo que ele insiste é que o pensamento não deve ser identificado com líquidos ou com quaisquer outros processos físicos, já que é, em sua natureza essencial, distinto do domínio material, sendo na verdade em princípio capaz de existir na ausência absoluta de qualquer substrato físico. A premissa-chave para a compreensão do argumento de Descartes é a afirmação: eu poderia supor não possuir um corpo. Isso claramente se encadeia com a técnica do Descartes, que Descartes expusera antes. Considere uma proposição acerca do movimento do corpo, por exemplo. Eu estou estendendo minha mão. Bem, conquanto possam verdades como essas parecer simples e óbvias, elas podem, com bastante determinação e engenhosidade, ser colocadas em dúvida. Em dúvida. Posso estar dormindo e sonhando, em cujo caso não estarei de modo algum estendendo minha mão. Mas, por exemplo, deitada na cama, com as mãos apoiando meu ouvido, esse nível do argumento do sonho, no entanto, ainda admite que possuo um corpo. Descartes está preparado para levar a dúvida um estágio à frente. Talvez todas as coisas que já penetraram em minha mente não sejam mais verdadeiras que as ilusões de meus sonhos. Parágrafo do meio da passagem citada assim. Talvez, em outras palavras, toda a minha vida seja algum tipo de sonho, incluindo a crença de que tenho um corpo. Ou, para usar um cenário mais dramático, que Descartes introduziu de fato mais tarde, na imediata passando de Descartes. Suporei que algum demônio malévolo do mais elevado poder de argúcia empregou todas as suas energias a fim de me enganar. Gênio maligno. Isso, famoso. Pensarei que o céu, o ar, a terra, cores, figuras, sons e todas as coisas externas são apenas enganos de sonhos que ele arquitetou para engodar meu juízo.
considerarei a mim mesmo como não tendo mãos ou olhos ou carne ou sangue ou sentido, mas falsamente acreditando possuir todas essas coisas. Essa forma extrema de dúvida que permite suspender a certeza das coisas externas, ou seja, tudo que não seja o direto e imediato fluxo de com meus pensamentos. Conclusão. Pode ser que eu não tenha mesmo um corpo. Posso ser algum tipo de espírito incorpóreo, impiedosamente enganado pelo perplexo humano, levado a pensar que sou uma criatura de carne e osso que vive no planeta. Mas mesmo levando a dúvida a esses limites exagerados ou hiperbólicos, como o próprio Descartes afirmava, não posso de qualquer forma duvidar que eu existo. Mesmo que eu seja um joguete do demônio, devo existir para que ele seja capaz de me enganar. É assim que Descartes retoma a história da segunda meditação. Suporei que tudo que vejo é espúrio. Persuadir-me-ei que minha memória mente para mim e de que nenhuma das coisas que ela reporta aconteceu. Não tem um sentido. Corpo, figura, extensão, movimento e lugar são quimeras. Então, o que permanece verdade? Acabei de dizer que não tenho sentidos e corpo. Esse é o ponto limite. O que segue daí? Não estarei eu a tal ponto ligado a um corpo e ao sentido que não possa existir sem ele? Mas me convenci de que não existe absolutamente nada no mundo, nem o céu, nem uma terra, nem uma mente, nem um corpo. Não segue daí que eu também não existo? Não. Se me convenci de alguma coisa, certamente existia. Mas existe um enganador de supremo poder e astúcia que deliberada e constantemente me engana. Nesse caso, eu indubitavelmente existo se ele está me enganando. E deixemo-lo enganar-me tanto quanto queira. Nunca poderá fazer com que eu nada seja enquanto eu pensar ser alguma coisa. Assim, a existência de meu próprio eu consciente é absolutamente indubitável. Diferentemente do corpo, ele é imune mesmo às mais extremas dúvidas que puderem ser arquitetadas. Mas mesmo que sigamos Descartes, esse ponto, podemos aceitar o resultado que Descartes, desse ponto, podemos aceitar o resultado que deduz de tudo isso. Ele estabeleceu que posso duvidar da existência do meu corpo, mas não de minha mente ou do meu eu consciente. Muito bem, mas segue daí nas palavras do discurso. E esse eu é inteiramente distinto do corpo, que poderia existir sim. Para responder, precisamos olhar para a forma lógica do argumento de Descartes, que parece ser. Posso duvidar da existência de C, mas não posso duvidar da existência de M. Então M poderia existir sem C. Se essa forma argumentativa fosse válida, deveria ser não apenas para a mente e corpo, mas para todas as substituições de M e de C, seja M batata amassada e C carboidrato. Suponha, sendo absolutamente ignorante em química, que eu possa duvidar da existência de carboidratos. Suponha ainda, para fins de argumentação, que eu seja capaz de duvidar da existência dessa batata amassada que me está sendo socada goela abaixo. Segue daí, parodiando Descartes, que a batata amassada ainda poderia existir e não deixar de ser o que é. Mesmo que carboidratos não existissem, o erro de Descartes parece ser a tentativa de tirar verdades acerca da ontologia a partir de verdades epistemológicas, ou para colocar a coisa de maneira menos composta e tentar deduzir conclusões acerca da natureza real da mente ou do eu pensante a partir de premissas acerca daquilo de que podemos ou não estar certos ou de que podemos ou não duvidar. Ainda assim, eu também sempre achei isso aí. Ainda assim, aquilo de que sou capaz. Falei. Não, não, nunca tinha pensado nisso não, mas é uma crítica bem inteligente, né? Quer dizer, a gente até poderia existir sem corpo, mas isso é uma possibilidade apenas, né? E essa possibilidade de existir e a gente poder conhecer essa possibilidade não significa que ela seja verdadeira, né? Não é esse o argumento, né? Quer dizer, tirar conclusões acerca da natureza real
é a partir do que eu posso ou não conhecer, ou me certificar, né? Do que nós podemos ou não duvidar. Pois é isso. Justamente isso. Eu sempre, de certa forma, de certa forma mais ou menos o que Nietzsche vai criticar. Era bem Nietzsche de novo, né? É o que Nietzsche vai criticar, né? Penso, logo existo, né? Existo, logo penso. Ele inverte a questão. Então, como é que você vai pressupor que o pensamento ou a alma, né, digamos, em Descartes é algo prioritário ao corpo a partir das premissas que Descartes utiliza aqui, né? Ou seja, ele pressupõe, de acordo com a organização que ele faz aqui, né? Que ele dá o exemplo aqui na frente, pelo menos de acordo com esse exemplo, né? Posso duvidar da existência de C, mas não posso duvidar da existência de M. M seria a mente, né? C é corpo, né? Uhum. Você pressupõe que eu necessariamente não posso duvidar da existência de M, entendendo que M é algo necessariamente que se sobressai ao corpo, né? Você já está partindo de um determinado pressuposto que seria já colocado como certeza. Né? E não necessariamente seria isso aqui. Isso, quer dizer, nada garante que seria necessariamente isso, na verdade. Isso aqui é uma possibilidade, né? Mas o fato dessa possibilidade existir não nos traz um conhecimento acerca da natureza real. Qual é a possibilidade que de fato acontece no mundo? A gente não sabe, né? A possibilidade da mente existir sem o corpo é apenas possível e não real, né? Vamos. Mas já que a gente está comentando, eu queria chamar a atenção para outra coisa. Que eu estou lendo esse livro já pensando na questão da psicologia, né? Eu também estava pensando nisso. E ele fala um pouco lá em cima do momento em que Descartes trata da mente como um universo privado, sabe? Um universo particular. E aí me parece que isso influenciou muito a psicologia nesse sentido, né? É o momento em que Descartes, deixa eu ver se eu me recordo do texto específico. Tá um pouco mais em cima. Se tu puder voltar um pouquinho, Alberto, aí em Não lembro cima. exatamente aonde foi. Para. Tem aí a coisa do demônio, né? Não, acho que é um pouco mais em cima. Eu devia ter chamado a atenção na hora que ele disse, né? Tu Mas sabe é isso exatamente aí, qual é o isso aí, contexto? é isso aí. Vai baixando aí um pouquinho. Baixa um pouquinho. Pá, pá, pá. O pensamento, aquilo que ele insiste é que o pensamento não deve ser identificado com esses ou com quaisquer outros processos físicos, já que é, em sua natureza essencial, distinto do domínio material, sendo, na verdade, em princípio, capaz de existir na ausência absoluta de qualquer substrato físico. Nesse ponto aqui, eu vejo uma semelhança com a psicologia, porque o paralelismo de Descartes faz com que os psicólogos comecem a pensar, mesmo que a teoria do psicólogo em questão não seja uma teoria dualista, mas sempre há um pensamento a respeito de processos psíquicos, estritamente psíquicos. Você está entendendo? E eu acho que isso tem uma herança cartesiana dualista aí, não tem? De Freud, por certa exemplo. forma, Freud. principalmente em Freud, né? Se você for pegar outros tipos de psicanálise, eles vão dialogar mais com Descartes nesse sentido. Né?
Mas aí é a questão que Freud, de certa forma, ele mantém algumas questões, talvez, eu não sei se é por conta do aspecto, de certa forma, cultural também, né? Isso, é o que eu acho também. É o Epistemológico cientificismo dele. científico, digamos. Isso. É o cientificismo dele. Ele quer separar epistemologicamente uma coisa que ele acredita que na realidade não é separado, que é, por exemplo, a pulsão do instinto. O instinto sendo biológico, físico, químico, e a pulsão sendo uma versão psicológica do instinto. E essa separação é meramente epistemológica. Essa separação é didática. Tá entendendo? Mas é uma separação mente e corpo. Se Cartesiano. não é cartesiana, se não na teoria de Freud, mas na forma como Freud apresenta essa teoria, ou seja, na cientificidade da teoria existe a separação conceitual, né? Eu sempre achei isso. E eu diria mais, tem outras questões ali em Freud que, de certa forma, por mais que Freud tenha um outro direcionamento, mas na epistemologia dele, quer dizer, aparece até questões idealistas platônicas dentro dos aspectos científicos que ele utiliza. Pois é como se ele tivesse preso numa noção de ciência profundamente dualista, né? Uhum. Mesmo que a própria teoria dele seja um golpe nisso e fundamento para o desenvolvimento posterior de coisas que vão contra esse dualismo. Mas ele se deixa influenciar por isso de alguma forma. Eu não sei até que ponto os psicólogos todos escolhem um objeto de estudo que é definido por uma postura cartesiana, uma postura dualista. Entende? Ah, e Isso é aí? uma coisa que eu posso até anotar, bicho. Deixa eu anotar aqui. Na verdade, isso foi sempre uma questão que sempre me incomodou, cara, em Freud. Isso, às vezes que eu me dedico a estudar Freud, sempre me deparo com essa questão. Cara, Freud tá mantendo determinadas. Eu sei que é complicado, até quando a gente está tentando discutir determinadas questões, né? Até que ponto é possível a gente fugir desse modo de pensar ocidental, né? Se a gente é moldado, né, dessas questões que a gente utiliza determinadas concepções teóricas, muitas vezes sem conceber que elas estão circunscritas nesse tipo de influência, às vezes, né? Mas, assim, às vezes fica muito nítido que ele está preso. Eu não sei se Freud de fato dialogava com essas questões, se ele percebia ou se isso passava imperceptível, se ele achava que estava se afastando de fato dessas questões, ou se isso não importava para ele em outro direcionamento isso poderia ser válido. Mas eu acho que às vezes fica muito nítido do quanto ele está circunscrito nesse tipo de manifestação, nesse tipo de influência. Apesar de tentar se afastar, né? Apesar de utilizar isso para copiar, de certa forma, esse modo de diagnosticar o futuro ocidental, de certa forma. O cara não tem como fugir, né? A verdade é essa. E nesse sentido aqui, a gente continua, como é que é? Continuamos, claro. Cadê? Agora eu me perdi, não sei onde é que tá. O erro de Descartes, né? Eu acho que é aqui, né? É isso mesmo. Vai na página 21, Alberto. Não terminou de ler essa 21, não? Pronto, mas eu vou ler de novo.
O erro de Descartes parece ser a tentativa de tirar verdades acerca da ontologia a partir de verdades epistemológicas ou para colocar a coisa de maneira muito composta e tentar deduzir conclusões acerca da natureza real da mente ou do eu pensante a partir de premissas acerca daquilo de que podemos ou não estar certo, ou de que podemos ou não duvidar. Ainda assim, aquilo que sou capaz de duvidar acerca de qualquer item dado parece depender parcialmente da extensão de minha familiaridade com aquele item. E a extensão de minha própria familiaridade com mentes, batatas ou qualquer outra coisa parece uma base precária para chegar a conclusões firmes acerca de que é realmente essencial ou não para a sua existência. Quanto à plausibilidade inerente da conclusão de Descartes, ao identificar esse eu como uma entidade incorpórea, ele está certamente se desviando do que poderia ser chamada posição do senso comum. A maioria das pessoas a quem fosse indagado o que é você, provavelmente responderia um ser humano. E um ser humano simplesmente não é algo incorpóreo, mas como escreveu Aristóteles, um animal racional, um certo tipo de criatura biológica e, portanto, evidentemente uma criatura de carne e osso. Descartes reconhece na segunda meditação que seu ponto de vista se afasta do primeiro pensamento que vem à mente. Citando Descartes. Ainda não tenho uma compreensão suficiente de o que seja esse eu, que agora necessariamente existe. Dessa maneira, preciso estar atento contra descuidadamente tomar alguma coisa como sendo esse eu, cometendo assim um erro no preciso item de conhecimento que mantenho como mais certo e evidente de tudo. Portanto, voltarei atrás e meditarei sobre o que eu originalmente acreditava ser. Antes de ter embarcado na presente linha de pensamento, iria então subtrair qualquer coisa capaz de ser enfraquecido, mesmo que minimamente pelos argumentos ora introduzidos, de tal modo que o que resta no final seja apenas e exatamente o que é certo e inabalável. O que então eu antes pensava que era, bem, o primeiro pensamento que me veio à mente foi que eu tinha um rosto, mãos, braços e toda a estrutura mecânica dos membros que pode ser vista em um cadáver e a qual chamei o corpo. O pensamento seguinte foi de que me alimentava, me movia e me empenhava na percepção pelos sentidos do pensamento. Mas o que agora direi que sou quando suponho que exista um supremamente poderoso, malicioso e enganador que está deliberadamente tentando me engodar de todas as maneiras a seu alcance? Posso agora asserir, que possuo É, mesmo o mais insignificante dos atributos que acabo de dizer. Pertence à natureza do corpo, escrutino-os, penso neles, dedico-me a eles novamente. Mas nada sugere a si próprio. É cansativo e sem sentido repetir a lista novamente. Mas é a respeito de nutrição e movimento. Uma vez que agora não tenho corpo, essas são meras ilusões. Percepção sensorial, isso certamente não ocorre sem o corpo. E, além disso, quando adormecido, pareceu-me perceber através dos sentidos muitas coisas, porque depois vi que de forma alguma percebi através dos sentidos. Sabe? Pelo menos descobri pensamento. Ele apenas é inseparável de mim. Eu sou, eu existo, isso é certo. Mas por quanto tempo? Por tanto tempo quanto eu esteja pensando. Poderia ser que eu cessasse totalmente de pensar. Cessaria totalmente de existir. No momento não estou admitindo nada exceto que é necessariamente verdadeiro. Eu sou, portanto, no estrito senso, apenas uma coisa que pensa, ou seja, sou uma mente ou inteligência, ou intelecto ou razão. Palavras sobre cujo significado permanecia ignorado até agora. Mas por tudo isso, sou uma coisa que é real e verdadeiramente existe. Mas que tipo de coisa? Como acabei de dizer, uma coisa pensante. O pensamento alega esse raciocínio. O pensamento alega esse raciocínio é o único atributo que não pode ser separado de mim pelas dúvidas extremas levantadas no cenário do demônio. É a única coisa que não pode ser tomada. E velho, como está no original em latim. Ainda assim, nisso parece haver algumas petições de princípio. Se, como muito
muitos agora creem que a atividade cerebral é um fato essencial para o pensamento. Então, como isso afeta a cena imaginária na qual se supõe que eu seja uma criatura incorpórea enganada por um demônio que me leva a crer que possuo um corpo? A resposta tem de ser que o cenário alegado é incoerente, pois, ao tomar o cérebro de todos os outros atributos corporais, tomar-se-ia também, por conseguinte, o pensamento. Ao resumir suas persistentes preocupações acerca do argumento, Antoine Arnaud, um perspicaz contemporâneo de Descartes, escreveu que, apesar de tudo que Descartes mostrara, poderia ainda ser que o corpo fosse, no fim de contas, essencial para o que me faz eu. Até onde posso ver, o único resultado que segue é que posso obter algum conhecimento sobre mim, se conhecimento sobre o corpo. Mas ainda não me é transparentemente claro que esse conhecimento seja completo e adequado, de tal modo que me permita estar certo e que não me engano ao excluir o corpo em minha essência. Perfeito. Perfeito esse comentário aí. Reduz, faz resume o que a gente tinha conversado antes, né? Aquela crítica que ele fez ali em cima. Posso obter algum conhecimento sobre mim sem o conhecimento do corpo, mas isso não fala nada sobre a realidade, a essência do eu, né? É porque existe um problema de prioridades aqui. Descartes está demasiadamente, ele coloca a prioridade de uma supremacia dessa resposta, né, sobre o corpo, né? Mas nada necessariamente comprova dentro dos argumentos e das premissas que ele utiliza e que essas respostas também não sejam constitutivas do corpo, né? Essa é a questão aqui, para que, de certa forma, também que aparece aqui quando ele leva essa questão. Eu posso até considerar que penso, né, e que para pensar é porque não fica muito claro como é que ele estabelece o raciocínio para poder conceber que poderia existir pensamento sem uma circunscrição nesse corpo. O argumento dele não vai nessa direção. O argumento dele vai na direção que necessariamente eu existo porque posso duvidar de tudo que existe e não posso duvidar de que duvido, de que penso, né? Então, se eu não posso duvidar de que penso, então necessariamente o pensar ele é superior a certas concepções essenciais e instintivas ligadas a essa noção do corpo. Não necessariamente isso quer dizer que seja independente do corpo, que é uma questão também que ele vai, de certa forma, debater posteriormente, de como há essa conexão entre mente e corpo, e inclusive vai para uma solução fisiológica, né? Posteriormente ele vai tentar estudar fisiologia para poder responder como há essa conexão da mente com o corpo, já que ele entende que há uma primazia da mente dentro do mente do corpo, que é a questão da glândula pineal, né? Não sei se Sim, sei que era a aí ele união, o apela ponto para de essa união, questão, né? e aí para tentar justificar, né, essa tese dele, né? Mas enfim. Bem, gente, são 5 para as 10. A gente não precisa ler o livro todo hoje, mas eu acho que segunda-feira a gente já termina esse livro, né? Seria mais o caso de ponderar realmente sobre o que a gente leu até agora. Eu achei informativo e me fez pensar sobre o quanto o dualismo está presente na produção dos psicólogos, sabe? Eu acho que, embora para o nosso curso é uma questão super importante, embora a ideia de alma racional seja anterior, e eu acho que isso aí tudo que tu dissesse agora há pouco, ou seja, uma suposta superioridade da alma sobre o corpo,
Isso é cultural. Isso ele herda da leitura dos clássicos que ele fez, né? Dos Ainda hoje, gregos, a maioria das né? pessoas raciocinam dessa forma, que dirá nessa época. Pois é. Então, assim, a ideia de importância que se dá à alma, à reflexão, data lá atrás, né? Não sei, talvez de Platão, né? Mas aqui, eu acho que o diferencial aqui é que ele Antes até de estabelece Platão, então, o orfismo, o orfismo, né? o orfismo já estava lá presente, isso aí. Então a alma, a noção de alma racional é anterior, mas Descartes aqui ele abre espaço para a criação de um mundo da intimidade que que eu acho que o autor disso é Santo Agostinho, né? Só que aqui ele sai de uma reflexão, por assim dizer, assim, mais existencial e moral e traz para a ciência, né? Ou seja, eu vou anotar essa crítica também, só eu vou deduzir coisas sobre a realidade a partir de que eu não posso duvidar, né? Me parece que isso faz com que com que a própria ciência seja toda construída a partir de um pressuposto da dúvida, né? E a produção de ciência posterior a Descartes parte disso e leva todos os psicólogos da história a estabelecer uma separação conceitual, ao menos conceitual, entre mente e corpo. E uma reestruturação do conhecimento a partir dessa noção do eu. Essa é a ideia. A partir da noção do eu, né? Sim, perfeito, perfeito. Deixa eu anotar isso. Calma. Crítica a Descartes. Fazer afirmações sobre a realidade baseando-se apenas no naquilo que é possível duvidar, né? A questão toda é o preço, é o ponto de partida dele. Ele duvida de Isso. tudo. Aí ele parte de uma pressuposição, de uma reestruturação do conhecimento a partir dessa noção do eu enquanto não poder duvidar que duvida da existência desse ser que pensa, né? Desse cogito. Então ele reestrutura, isso ele fala lá no discurso do método, ele faz uma reestruturação a partir desse pressuposto do eu que pensa, inevitavelmente pensa, né? Reconstrói o conhecimento a partir dessa noção do eu. Né? E a partir disso ele vai influenciar, vai criar uma escola epistemológica, várias escolas, na verdade, baseadas nessa dúvida metódica a partir dessa reestruturação do conhecimento, seja lá ele qual for, mesmo freudiano, em certo sentido, a partir dessa reestruturação, a partir do eu. Da dúvida metódica a partir do eu. Um tipo de epistemologia que vai se fundar nessa questão. De certa maneira. Pelo menos é como eu vejo. Né? As discussões que a gente fez aqui agora. Então, há uma prioridade para esse eu que duvida, de certa forma. Inclusive na ciência, eu acho que ainda hoje, com certeza, é um modo cartesiano de se analisar a partir de uma reestruturação epistemológica que se funda nessa ideia do eu, do código. Acho que sim. Eu vejo desse modo. Uma psicologia que se funda
a partir dessa estruturação metódica, que prioriza isso, que usa isso como ponto de partida para uma reconstrução do conhecimento que se debruça sobre objetos. Quando eu falo, inclusive, objeto, eu já estou fazendo isso, né, de certa forma. Eu estou relacionando com essa questão. Então, essa forma de fazer ciência obriga todos os cientistas e psicólogos da história a fazer, no mínimo, uma diferenciação conceitual entre mente e corpo e a fundamentar o psiquismo sobre o eu. Né? Isso é um resumo. É o que eu anotei aqui. Tá correto? É isso mesmo. É por aí. Né? E aí, para sair disso, só Lacan, talvez, com a linguagem, né? Com o inconsciente como linguagem, e Heidegger, que não fala em subjetividade, né? Nietzsche, para minar essa questão. Nietzsche também não tem o eu, esse eu. Ele vai tentar implodir essa ideia do eu, na verdade. Isso. Mas eu mencionei Heidegger porque Heidegger se usa a teoria dele para fazer uma psicologia fenomenológica, né? Não, Heidegger Então, eu também. estou pensando aqui nos influenciadores da psicologia. Nietzsche influencia mais através da psicanálise, através mais de Freud, né? Da psicodinâmica. A Heidegger também, mas a questão é que em Nietzsche fica muito mais claro esse antagonismo, essa questão do sujeito. Apesar de que Heidegger também era antagônico a isso, mas quando ele coloca o Dasein na questão, ele dá abertura para determinadas apropriações que foram feitas, que meio que personaliza esse Dasein, sabe? Mesmo contra a vontade dele. Mas aí é uma leitura errada, né? Do Dasein. Não, é uma leitura errada, eu sei que é uma leitura errada, mas realmente em alguns contextos ele possibilita essa abertura para que essa leitura possa ser feita. Eu acho que em Nietzsche é mais complicado você fazer isso, mesmo que seja uma leitura errada, entende? Sim. Até falar em indivíduo em Nietzsche já é uma ofensa. Então, quando você obrigatoriamente tem que usar a noção de indivíduo para dar um exemplo, você tem que justificar porque você está utilizando o indivíduo e dizer que Nietzsche era antagonista dessa ideia de indivíduo. Né? Deixar claro que isso é um recurso pedagógico. Já em Heidegger, por mais que essa concepção também seja equivocada, Você usa fingindo que é o individual Dasein, né? é praticamente autorreferencial, mesmo você sabendo que isso não é a aplicação, verdade. Não seria a prioridade da filosofia. Não é, quer dizer, Heidegger é totalmente contra essa concepção, por isso que ele coloca a questão do Dasein como essa abertura, né? Não como algo personalizado, mas termina, de certa forma, proporcionando com maior facilidade essa leitura equivocada. Perfeito. Então, vamos colocar assim, Santo Agostinho levantou a bola para Descartes cortar, no sentido de que ele criou a noção de... Criou, posso dizer assim, criou ou deu fundamento para criar a noção de interioridade, mas a noção de interioridade não era tão importante até Descartes colocar isso no fundamento de qualquer ciência possível, né? Será que a gente pode chegar a essa conclusão? Mas repete, porque eu acho que eu me perdi aqui. Não, Agostinho criou essa noção de interioridade, mas essa noção não era uma noção tão importante assim, até Descartes chegar e fundamentar em cima disso toda ciência possível, toda e qualquer ciência possível. Entende? E aí, talvez aí é que o Ocidente tenha se direcionado para ser do jeito que foi, né? Na área da psicologia especificamente. É essa coisa que você falou aí, todas as teorias psicológicas são fundamentadas no eu. Mesmo que haja uma psicologia dos povos desde o início,
né? O eu é importante. É mais importante que a psicologia dos povos, né? Eu vou pensar melhor sobre isso. Eu vou refletir um pouco sobre isso. E aí, segunda-feira que vem, a gente comenta quais são as consequências disso aí e termina o livro. Eu acho que em Descartes, eu acho que em Agostinho essa questão já estava presente, mas em Descartes é meio que a consolidação dessa questão, sabe? Assim, olha, existe uma... É como se ele batesse o martelo dizendo que ó, existe um comando prioritário da mente sobre o corpo. E é isso, ponto final. Né? Parece que ali nos medievais ainda havia uma discussão, né, sobre essa questão da interioridade. Diga o que for aí referente à questão da filosofia medieval. A filosofia medieval era muito mais uma teologia do que uma filosofia. E diante disso, ela estava preocupada, e eu não vejo isso como um demérito, não. É uma questão de que tem muitas pessoas que estudam filosofia medieval e não querem compreender a filosofia medieval como um tipo de teologia, como se isso fosse uma ofensa à filosofia medieval. Eu acho que deveria ser o contrário. Porque se você se debruça sobre a filosofia medieval, sabendo que ela leva os aspectos teológicos como algo prioritário para justificar suas possibilidades filosóficas, você deveria assumir isso abertamente. Uhum. Sem achar que isso é um demérito, né? Sem achar que isso é um demérito, porque quem estuda... Afinal de contas, se isso fosse demérito, então seria um demérito para Platão se inspirar no orfismo. Essa que é a questão, né? Essa que é a Né? questão. Ou seria um demérito para simpatizar Tales se inspirar na astrologia, né? A filosofia não é Aristóteles, isso. A mas filosofia não é um negócio isolado do resto do mundo. Mas é porque existe esse antagonismo, né? Geralmente. Quem curte mais a filosofia medieval olha com um certo preconceito que já existe também do outro lado. De pessoas que não curtem muito a filosofia medieval e taxá-la como teologia. E também não curtem aceitar esse tipo de questão de colocar a filosofia medieval como teologia, porque querem colocá-la como prioritariamente filosofia. Uhum. E aí fica como uma se ele ação e assumisse o reação, preconceito. né? Uhum. É como se ele assumisse o preconceito com a própria objeto de estudo dele, né? Mas na verdade não deveria ser encarado desse modo. Mas eu vejo a filosofia medieval como uma prioridade maior diante da teologia. Isso é óbvio para mim, pelo menos. Mas Mas trata-se de assumir que a teologia é uma forma de filosofia também, porque a figura de Deus, né? Também. A figura de Deus tipo é uma figura, é um tipo de filosofia, justamente. É um tipo de filosofia. Mas tem essa questão como prioridade, né? Isso. E eu acho que a partir disso, eu não lembro nem mais o que eu estava falando, cara. Eu até esqueci. Não, aí você entrou na filosofia medieval para separar o que é contribuição de Agostinho e o que é contribuição Então, pronto, é isso de mesmo. Descartes. E eu acho que a partir daí, a partir dessas discussões, né, que existem ali na filosofia medieval de interioridade, que tem essa discussão ali na filosofia medieval, né, o que é prioritário, né, para esse aspecto teológico, para uma interpretação, para uma exegese da teologia, né? O que é prioritário nesse sentido. E aí, isso aparece em Agostinho, mas não aparece com tanta, digamos, tanta prioridade, mas Descartes trabalha essa questão de uma maneira que vai bater o martelo, né? Dessa transição e que vai ele vai fundamentar nisso, pegar. nessa interioridade, nessa subjetividade, todo e qualquer conhecimento verdadeiro, ou que possa ser reputado como verdadeiro. Né? Enquanto que a interioridade em Santo Agostinho era só mais uma forma de encontrar a trindade dentro do homem, né? Porque o importante para Agostinho é o que? É desenvolver a interioridade para comprovar filosoficamente que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, encontrando a trindade dentro da interioridade do homem.
Só que Descartes pega isso, essa interioridade ou essa subjetividade, e diz assim, olha, a gente só pode saber que um conhecimento é verdadeiro quando ele é fundado nisso, nessa interioridade. E aí a interioridade ganha uma importância, a subjetividade ganha uma importância epistemológica que não tinha antes. Então, E isso aí mesmo. fudeu, porque o século Agostinho está seguinte vai preocupado com ser a questão científico, existencial né? teológica. Descartes está preocupado com a prioridade com a questão, entre aspas, científica. Né? Que Descartes também fala o tempo todo em Deus também. Mas a questão é que as pretensões de Descartes são outras. Né? Isso. É isso. Acho que é por aí. Conseguiu aprender a questão. E aí, isso vai se expandir, vai ser disseminado de um modo mais amplo para o conhecimento em geral. Não só para uma questão existencial, teológica, religiosa, filosófica, como era no período medieval. Isso em um momento em que a ciência vai ser E é um momento de transição, né? Também. Nos séculos seguintes, a ciência vai ser, além de desenvolver técnica e mudar completamente a sociedade humana, a ciência vai ser, digamos assim, a nata assim, da intelectualidade vai estar focada na produção de conhecimento científico, né? E vai vir, aí vão vir aí os séculos das luzes, né? Não só o século do racionalismo cartesiano, mas o século do iluminismo logo depois, né? Então, de forte influência cientificista, é como se esse argumento da interioridade tivesse se tornado a base para o maior interesse do século, daquela fase da história, né? Enquanto que antes o maior interesse estava em Deus, e a interioridade era ali, fazia parte de um argumento apenas entre outros, né? Mas foi bom hoje. Foi legal. Vamos refletir sobre isso durante a semana e a gente continua na segunda-feira que vem. Pronto, beleza. Tranquilo. Então, Perfeito. Tu gostou, Gabriel? Como é? Tu tá aí ainda? Eu tô ainda aqui. Tu quer fazer algum comentário? Tinha uma Quer assim, galera, apontar deixa eu alguma fazer só coisa? um comentário. Tinha uma galera interessada em participar, só que, tipo, sabe como é, né? Vazar. É, Às vezes a Sei. galera, tipo, tá em outra dimensão, mas várias pessoas falaram comigo interessadas em participar. Eu vou ver se eu faço uma propaganda. uma divulgação, uma divulgação ainda maior, alguma coisa assim, não? Porque teve muita gente que falou comigo, inclusive pediu pra entrar no grupo lá. Eu botei. Esse povo todinho bota lá no FI para PC, no Filosofia para Psicólogos. Vai terminar tendo um monte de filósofo na porra do grupo, mas é isso mesmo. Enquanto a gente estiver Pensei produzindo que fosse conteúdo, uma é coisa isso mesmo. bem-vindo, assim, não importa. Não, é É bem-vindo. filosofia, é psicologia. Eu tô direcionando a galera pro Instagram, tá ligado? Não, Mas bota enfim, no a gente grupo vê do como é que fica Telegram isso daí. também. É bem-vindo, Gabriel. É porque o nosso público vão ser estudantes de psicologia, mas Ah, enquanto a gente estiver produzindo conteúdo, quem vai participar mesmo são os filósofos. sim. Porque a gente está produzindo aqui um conteúdo que vai ser lecionado na forma de um curso Não, eu tô para estudantes de ligado. psicologia, né? Sim, teve até. Inclusive, eu te mostrei alguns livros que para mim vale a pena, assim. Não, eu não conheço os autores, mas me pareceram bons livros. Por exemplo, teve aqueles dois lá da Universidade Federal de São Carlos. Um era a Introdução à Filosofia e Psicanálise em Freud. Eu tá lá a foto no seu WhatsApp. E tem um outro que Eu fala lembro, eu tenho essas fotos. Pronto, eu só não sei se eles são referências. Mesmo assim, eu estava querendo ler um pouquinho sobre essa relação entre filosofia e psicanálise. Existe essa relação, assim, para eu entender melhor. Não sei se isso vai ser debatido ao longo do curso. Diga não. Vai ser. Tá Porque vai ter o seu momento certo, né?
Sim. A gente vai falar primeiro de Descartes. Primeiro a gente vai falar da É, metodologia, depois dos gregos, depois dos medievais, ah, depois de Descartes. Depois de Descartes a gente vai falar de filosofia da mente. E depois de filosofia da mente a gente vai falar de epistemologia científica. beleza. E epistemologia científica da psicologia, né? Sim. E aí depois vem as influências filosóficas das diversas correntes filosóficas, psicológicas, né? Quando a gente for falar dos fundamentos filosóficos da psicanálise, aí a gente vai dar Schopenhauer e vai dar Nietzsche, né? E aí vai entrar, obviamente, a relação de Freud com a filosofia em geral e com os filósofos em Certo. particular. É porque, como eu disse, é porque eu só estou lendo esse assunto só através de comentador, não estou lendo o Freud com essa relação, não. Mas, mesmo assim, a gente é uma coisa, como você mesmo Que disse, vai se debater ao coragem de longo. ler a Freud. Pronto. Aí você tinha me perguntado qual era a minha opinião aí da conversa, não é? Sim, sim, sim. Ou é Fale. Alberto, não me lembro. Não, é Essa porque o rodeia que. Não todinha é que foi eu não. pra isso. Como? Não, fala, é porque eu te interrompi, aí Sim, terminei te certo. atropelando, aí tu falasse outra coisa, aí agora que tu vai responder, mas beleza. Tudo bem. Não, é porque não é que não se trata de gostar ou não gostar, é porque o que eu pensei, não sei se está certo e nem sei se vai agregar ao conteúdo. Aí eu não sei se vai contribuir, então tudo bem para vocês dois? Fala, Gabriel. Fala. Tá bom, relaxa o coração, Alberto. É que quando vocês falaram sobre esse dualismo da relação entre corpo e alma, uma parte do assunto, principalmente a questão acerca da mente, me fez lembrar uma rápida reflexão. Isso vai incluir também o Platão sobre essa parte assim. Eu não sei se foi Ítalo, foi Alberto, ou foi você, Alberto, ou os dois que falaram sobre a possibilidade da existência da alma sem o corpo, alguma coisa assim do tipo. Eu não me lembro como é. Então eu me lembrei que existe um debate que acredita-se que no futuro, eu não sei se esse futuro está próximo ou distante, que é possível substituir o corpo humano, transferir essa palavra, transferir a alma assim, a mente humana de um corpo físico-biológico para uma máquina com um computador. E aí, isso me fez pensar, refletir melhor o que nós poderíamos. Aí isso traz muito essa reflexão acerca de uma alma, como a gente vê em Platão, do Aristóteles eu não estou lembrado, talvez um pouco do Descartes também, ele traz essa relação. E isso, assim, contribui também para a definição que poderemos entender sobre inteligência artificial, que cresceu muito das últimas décadas, e isso também teve uma certa influência lá do filme Matrix mesmo também, esse debate não só platônico, mas também na certa parte da perspectiva cartesiana. É isso que eu pensei, talvez esse lado assim, será que eu me lembro que tinha feito uma pergunta se se para nós consideramos que um corpo físico biológico possui alma, por que um corpo o que um corpo físico mecânico que caracterizado pelas máquinas não tem alma? Vale a pena essa discussão, mas Aristóteles respondeu isso de forma indireta, se bem que não existia máquinas na época de Aristóteles, mas é, Aristóteles dividia as questões, né, entre alma vegetativa, apetitiva e qual era a outra? Me esqueci agora. Racional. Vegetativa, apetitiva, enfim, eram três tipos de Racional. alma. Não é Racional, racional? esqueci. E aí, os seres que possuíam alma necessariamente precisavam ter essas determinadas características. Né? Agora,
se você for entender, porque tu levantasse essa questão aí levanta é uma questão bem complexa, bem interessante. É. Que se você for entender o que é racionalidade, o que é racionalidade, o que é ser racional, de Pois é. acordo com a definição de Exatamente. Aristóteles, até a Então, possibilidade de detalhe. fazer minimamente, a grosso modo, deliberações. Uma máquina Aham. pode fazer deliberações? Pode. Tá ligado? Mas mesmo que ela possa, não tem a alma apetitiva, entendeu? Essa é que é a questão. Sim, E a alma Por aí, isso que eu apetitiva é mencionei que há importante. uma aí é que tá a diferença se você questão. está refletindo. Sim. Há uma diferença se você estiver atribuindo características de um corpo físico-biológico para um corpo mecânico. Então, mas aí é Assim, que tá a mecânico, questão. Aí assim, tem a questão. Eu não mecânico. chamaria de transferência. O upload de consciência não é uma É uma transferência, simulação, é na uma verdade. criação de algo novo. Uma Não, versão aí de veja mim só. que tem a minha memória, mas que não tem a minha alma apetitiva, por assim dizer. Sim, isso é Não tem interessante. corpo, é outra coisa, bicho. Não é um ser humano. Mas essa questão da alma apetitiva, ela vai meio que contestar Descartes. Você tá entendendo? Porque, de certa Sim. maneira, se ele diz que a mente é independente do corpo, se você coloca esse argumento para poder justificar a questão da simulação de uma suposta racionalidade de uma máquina e você diz que para poder essa alma ser alma, ela precisa de um ímpeto apetitivo, ela precisa de corpo. Precisa. Nesse Outra. sentido, Descartes está bem ultrapassado, né, gente? Não, O para mim próprio ele já autor está mais do aqui que coloca isso. ultrapassado mesmo. O próprio autor coloca aqui que a maioria dos contemporâneos não concordaria jamais com Descartes, e ele está certíssimo, né? Concordo. Inclusive, tem um Só que livro que é só sobre essa questão, o erro de Descartes. É um livro inteiro Não, eu sobre isso. sei, eu tenho esse livro. Quer dizer, meu pai tem esse livro. Eu posso até tirar uma xerox depois. Acho que deve ter um Eu tenho PDF. PDF, eu tenho PDF. Pronto, problema resolvido. Eu queria até acrescentar uma coisa. Eu espero que contribua. É algo assim que eu fico pensando. Ítalo, como é psicólogo, ele pode explicar melhor do que eu. Mas aí eu fiquei pensando assim, tem um filme de 2016 ou 2017, não estou lembrado, que é um filme muito bom, recomendo a vocês dois, que é o filme Fragmentado. Ah, eu já vi, é do caralho. Pronto, é foda, é muito bom mesmo. E aí, Eu tem tenho um um certo... preconceito com esse filme, sabe? Ah, Por quê? Porque é um quadrinho? não, Não, mas é um porque filme. Eu nem sabia que era quadrinho. É um quadrinho. eu É um... tenho algumas questões nele, questões cinematográficas que eu acho mal Ah, feitas. certo. de técnica cinematográfica. De estética, na verdade, mais para questão estética, mas Não, aí. não é estética, não. É o modo pelo qual a narrativa é construída. Eu Ah, acho que às vezes não sim. convence muito, não. Pronto. Mas, Aí, enfim. mas o ponto que eu quero trazer é porque tem um certo momento que aquela psicóloga que tem lá no filme, não lembro, que ela é uma espécie de especialista desses transtornos de múltiplas personalidades, ela falou de um certo ponto, o quanto a gente está, das nossas pesquisas, isso não só na psicologia, mas o quanto avançamos acerca dessa questão de nossa compreensão para definirmos, para queremos definir acerca da mente humana. E isso, assim, ficou cada vez mais complexo, e é difícil, não é aquela coisa tão simples de preto no branco. E ela falou uma coisa que talvez existem coisas na nossa mente que está além da nossa compreensão. Isso foi algo que eu refleti. E aí, uma vez que eu trouxe, eu estava pensando uma coisa. Minha irmã estava falando uma vez sobre terapia de regressão. Eu sei muito pouco sobre terapia de regressão, mas Ítalo pode explicar melhor como é psicólogo, mas assim, talvez assim, eu não sei se eu não estou dizendo que é preconceito, não é nada disso, não. Mas quem sabe a gente ainda possa esses estudos que acerca sobre o nosso cérebro, sobre a mente humana em geral, seja talvez são de maneira tão complexa, talvez a gente ainda tem muita coisa ainda desconhecida e que talvez existe alguma coisa
ainda, será que nós estamos acessando partes do nosso cérebro que possa ser uma espécie de caixa de Pandora? Ou a gente está cutucando a onça com vara curta? E aí eu me lembrei uma vez, eu não me lembro o nomezinho, o nome que o Nietzsche vai dar, mas eu me lembro que certos momentos, isso não só na genealogia da moral, em algumas obras do Nietzsche, ele traz essa reflexão sobre. Eu acho que o Freud tem essa contribuição também, sobre você pôr os limites do que, assim, certas as questões. Claro que algumas vai ser algumas questões mais afetuosas, mas talvez estamos lidando com certos assuntos da natureza humana que são complexos, estão lá adormecidos na nossa mente. Olha, eu vou te dar Aí, uma resposta sobre isso. pronto. E, assim, não tem como dar uma resposta sobre isso, mas a Uma coisa a resposta que eu exata. vou dar é a resposta de Nietzsche sobre a questão do perspectivismo. O que é que Nietzsche Pronto. fala sobre o perspectivismo? O Tá perspectivismo naquele vídeo é que uma você viu postando, né? representação de determinados códigos que nós juntamos, de certo modo, sobre a realidade, constituímos uma representação semiótica, por mais que seja calcada em determinados conhecimentos científicos, mas é uma conjuminação de vários aspectos que criam uma representação de realidade. Ou seja, conhecer é sempre perspectiva. O conhecimento científico é uma determinada perspectiva científica, mas não deixa de ser uma perspectiva. Ou seja, sempre o debruçar humano sobre a realidade, inclusive sobre a própria mente, sobre o que existe, sobre determinados parâmetros de conhecimentos, seja lá em que âmbito for, teológico, científico, da física, física quântica, etc., é sempre perspectiva diante daquilo que ele reúne acerca de um determinado olhar sobre aquilo que se pressupõe ser realidade. Então, você dizer que, de certa forma, o conhecimento humano sobre a mente é algo que é limitado, é óbvio que é limitado, porque é sempre uma perspectiva de uma reunião de determinadas concepções sobre a realidade, de determinados dados sobre a realidade, e de até onde é possível a gente conhecer através de determinados métodos, inclusive científicos, né? Então, acho que a resposta do perspectivismo de Nietzsche, ela traz essa questão da limitação do conhecimento, que é sempre se dá por um determinado ângulo, uma determinada ótica, um determinado método, digamos, entre aspas, apesar de Nietzsche criticar essa questão do método, mas diante de um determinado método de extrair uma significação através de conjuntos representativos acerca da realidade e que constituem uma determinada extração interpretativa acerca dessa realidade. Então vai ser isso. Lógico que sempre vai algo nos escapar, que é improvável que concebamos várias perspectivas ao mesmo tempo, né? Podemos até variar, mas a partir do momento que você olha, utiliza de outras representações para poder extrair uma concepção de interpretação da realidade, já é outra interpretação, já é outra perspectiva, em outro sentido. E a ciência ela vem se atualizando, inclusive, nisso, né? Você não se fala mais em o método científico, mas se fala em métodos científicos, que inclusive se atualizam de acordo com o seu período histórico, né? Então, não existe mais a metodologia científica, apesar de alguns aspectos na academia isso ainda ser utilizado formalmente. Mas para a ciência em si, para a ciência aplicada, né, nos mais diferentes âmbitos, apesar de haver uma determinada, um determinado segmento que se segue ainda na ciência para poder fazer determinadas investigações, ela se permite muito mais atualmente a ser mais articulada, para ser mais, digamos, diversificada e não, digamos, se cristalizar enquanto um único método científico. Vou até indicar um livro que fala sobre isso. Gente, o papo tá bom, mas eu vou ter que sair. Vocês podem continuar conversando. Eu vou quiserem, por eu aqui realmente também, vou só ter Tudo que bem, sair. tudo bem. Antes porque de Gabriel concluir, não, tudo bem, eu sou assim mesmo, Senão gosto de meu conversar. celular vai descarregar. Descarrega.
Tá, não, antes de concluir, eu só queria te dar um aviso para os dois. Primeiro pro Alberto, eu vou querer ainda continuar nesse grupo aqui do Descartes, mas só que eu estou pensando em participar daquele grupo de estudo do professor Roberto, que vai ser segundas-feiras alternadas. Então vai ter um dia que eu vou poder participar aqui e outro não. Então tudo bem, Alberto? Beleza, pô, tranquilo. Pronto. E pro Ô, Ítalo, Gabriel, eu vou estar nesse grupo também, só que esse grupo aí, ele termina às 8h30, que é o horário que a gente começa. então Entendeu? tudo bem. Tudo bem, é que eu não tinha. Eu só tinha visto o anúncio, eu não vi aí o detalhe. Mesmo assim, então tá bom, então.